Bom, agora, já que a gente tinha feito na aula passada, né, o caso da sala sem tratamento, né, lembrando que a gente quer chegar num tempo de liberação lá constante, com frequência em torno de 0,6 segundos, na sala sem tratamento, né, a gente chegou, né, com esses materiais aqui, né, num tempo de liberação em torno de 1,6, 1,7 segundos em 1K, e mais ou menos constante com a frequência, o que é muito ruim. Nossa sala sem tratamento está com um tempo de liberação quase 3 vezes acima do que a gente gostaria. Então agora a gente vai aplicar tratamento acústico. E o que a gente vê, às vezes, muita gente fazendo na hora de aplicar um tratamento acústico, né? Você tem a sua sala, você tem uma base de dados, e aqui nem tenho nenhum absorvedor, mas eu tenho absorvedores na minha base de dados em geral, medidos, e o que a gente vê muitas vezes as pessoas fazerem vou pegar então o material que tem o maior coeficiente de absorção possível, numa faixa de frequência de interesse, por exemplo, 1 kHz, pode ser material poroso, pode ser uma placa perfurada, etc., que tem uma absorção alta, e vou usar só esse material. E, normalmente, os materiais, como a gente sabe, eles têm uma característica de absorção variável com a frequência. E aí, se a gente pega, por exemplo, e coloca só material poroso na sala, a gente tem alta absorção em alta frequência e baixa absorção em baixa frequência. E o que vai acontecer é que a gente vai terminar com um tempo de vibração não equilibrado ao longo da frequência. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma placa perfurada da minha base de dados, é o exemplo que está no livro, que tem alta absorção lá em 1K, e aplicar uma área bastante grande para que a gente chegue, né, num tempo de vibração aqui em 1K em 0,6 segundos. O que pode acontecer com as outras bandas, né? Esse resultado está aqui, está descrito em detalhes no livro. A gente chega muito perto de 0,6 segundos, como a gente queria, mas a gente termina com uma curva mais ou menos desequilibrada ali no tempo de vibração, né, na frequência, certo? Então, não é bom usar um material só. O ideal é que a gente faça um tratamento acústico com diversos tipos de materiais, tentando equilibrar um pouco a resposta da sala. E a tentativa que a gente tem aqui é um processo interativo que você vai fazer com a sua base de dados, com o seu projeto, até chegar numa solução ideal. Tá? Para essa sala, né, que é uma sala para música, a solução que foi dada foi a seguinte. Tá? A gente tem o teto da sala e a gente não tem muita área para tratar, em primeiro lugar, né? E eu gostaria de ter alguma difusão na sala, algum espalhamento. Então, eu optei por colocar um difusor ali, com uma área de mais ou menos grande, em cima exatamente ali dos alunos, com uma cerca de 8 metros quadrados. O difusor, lembrando, ele vai ter alguma absorção, certo? E aí, eu escolhi 3 materiais da minha base de dados, uma placa perfurada, que tem um comportamento mais ou menos ressonante, e 2 materiais porosos, um que é um pouco mais grosso e um que é um pouco mais fino, para fazer um ajuste fino no tempo de reverberação. Então, esse cara aqui, a placa perfurada, ela vai contribuir um pouco mais em baixa frequência, e os materiais porosos fazem um equilíbrio ali em alta frequência do tempo de reverberação. E outra coisa que eu fiz, que é muito importante, eu não lotei o teto ou uma parede de absorção. Eu distribuí a absorção. Por que eu distribuí a absorção? Porque eu gostaria de ter uma absorção média que fosse representativa de todas as superfícies da sala. Se eu colocar toda a absorção em uma parede só da sala, o que vai acontecer? Eu vou concentrar a absorção ali, e aí eu vou ter, por exemplo, imagina que eu tenho toda essa parede aqui com a porta tratada, mas as outras paredes são muito reflexivas. Então eu não tenho uma absorção, um coeficiente de absorção médio que representa bem a geometria, a distribuição da minha absorção. Então, pensem só, se eu não tenho como fazer um tratamento com modelo 3D, etc., o meu orçamento é baixo para esse projeto, certo? Se eu não tenho isso, o que eu vou fazer é pegar e distribuir os materiais ao longo da sala, de forma que, na realidade, quando o projeto foi implementado, eu tenho uma distribuição de absorção
que é mais ou menos homogênea ao longo de todas as superfícies da sala. E então, por causa dessa distribuição homogênea, o coeficiente de absorção médio que eu calculo representa bem o modelo físico que eu construí. Se eu concentrar a absorção, isso não vai acontecer. Então eu distribuo por causa disso, certo? Isso é uma medida que geralmente leva um pouco mais de sucesso, quando a gente distribui a absorção não só na frequência, mas também no espaço, certo? Para representar um pouco melhor o modelo do Sabine, o modelo do Ele da absorção média representa um pouco melhor a minha realidade, tá? Então eu vou mover aqui de novo para o quadro, só para ficar um pouco mais claro o que a gente tem em termos de absorção. Aqui embaixo, né, no nosso quadrinho aqui, a gente tem os modelos dos materiais. Eu tenho aqui em azul claro o difusor, que tem uma absorção baixa ali, em torno de 0,2, 0,3. E eu tenho o material poroso mais fino aqui em verde, o material poroso mais grosso aqui em roxo, e a placa perfurada, que tem uma absorção mais ou menos alta, pelo menos é o que diz o catálogo, em todas a faixa de frequência, mas ela cobre um pouco melhor ali a baixa frequência, certo? Então, a gente tem aqui as áreas que eu distribuí cada tratamento acústico, né? Vocês podem perceber que elas estão distribuídas mais ou menos bem ali no espaço também, né? Coloquei placa perfurada na parede traseira, na parede oposta, coloquei na parede lateral. Essa parede que tem as janelas aqui, eu não tenho muito espaço para tratar, então eu optei por não tratá-la, mas de resto eu distribuí bem os absorvedores. Vocês podem notar, né, que o difusor aqui ocupa 8 metros quadrados do meu teto, certo? Então, se a gente for voltar aqui na apresentação e for na minha base de dados, certo? A minha base de dados eu tenho todos os materiais agora. Notem o seguinte, tá? Só para a gente começar a falar alguns aspectos importantes desse cálculo. Eu tenho aqui o difusor, que em 1K tem 0,23 de absorção, e tem o gesso, que tem 0,04. Então guardem esses dois valores, porque o difusor foi aplicado no teto, que originalmente era composto só por gesso, certo? Agora a gente vai ter uma área de difusor lá de 8 metros quadrados, cuja absorção é 0,23, e o restante vai ser gesso com 0,04, tá? Então, o que eu vou fazer agora vai ser proceder com o cálculo de maneira simplificada, certo? Então, a gente tem lá a nossa sala com tratamento acústico. Agora, a área total, nesse caso, não mudou, porque a gente continua tendo as paredes, o invólucro, que agora vai ser tratado, mais as cadeiras com 108 metros quadrados. Tá? Nesse caso não mudou, mas eu acho que é importante prestar atenção a esse fato de que às vezes a gente coloca superfície interna na sala que vai ter algum tratamento. Alguma mobília que tem algum tratamento, sofá que vai ter absorção acústica, por exemplo, e é importante levar em conta essas coisas que a gente adicionou dentro da sala nos cálculos. Tá? O próximo passo seria calcular aquele somatório de áreas para a gente ter o alfa médio, né, a média ponderada. Então a gente vai multiplicar as áreas pelos coeficientes de absorção. E eu lembro a vocês, né, de que o difusor ele tinha um coeficiente de absorção de 0,23 e uma área de 8 metros quadrados, certo? O restante do teto é feito de gesso, que vai ter um coeficiente de absorção de 0,04. E qual que é a área que eu tenho de gesso? A área que eu tenho de gesso é a área original do teto, que era de 25,11 metros quadrados, menos o que eu apliquei de tratamento, que é 8 metros quadrados. Então, a gente tem aqui 25 menos 8 metros quadrados. Isso aqui dá 17,11. E a gente vai prosseguir com o somatório de todas as áreas. O que eu fiz aqui? Né? Eu não apliquei tratamento no teto. Eu apliquei um tratamento no teto, certo? Com 8 metros quadrados de difusor.
Para calcular a área que eu tenho restante de gesso, eu tenho a área original menos o que eu apliquei o tratamento. Então é importante descontar a área de tratamento da área que você tem de material original, caso você tenha aplicado material em cima dessa área original, certo? Se a gente fizer isso para todos os materiais, a gente vai chegar num coeficiente de absorção de 0,16 adimensional, né? Lembrando que antes, né, o coeficiente era de 0,06. Então, antes do tratamento, a gente tinha um coeficiente de absorção médio de 0,06, certo? E aí, se eu aplicar agora esse novo tratamento aqui, esse novo alfa médio nas fórmulas do tempo de reverberação, tá? A gente vai chegar a um coeficiente de um tempo de reverberação nessa escala aqui, tá? Então aqui do lado esquerdo eu tenho os coeficientes de absorção com absorção do ar, foquem aqui por enquanto, e vocês percebem que usando todo esse tratamento equilibrado a gente tem um coeficiente, um tempo de reverberação, desculpa, né? Que é mais ou menos constante com a frequência, chega muito perto de 0,6 ali para o Airing, né? Era o meu objetivo, porque a sala é mais morta, então eu usei o Airing como objetivo, então ele chega ali perto de 0,6. Ele cresce um pouquinho aqui em baixa frequência, cresce um pouquinho em alta frequência. Poderia tentar acertar um pouco mais aqui esse crescimento, mas ele não é tão significativo assim. Mas a gente, com esse tratamento, chegou num tempo de reverberação objetivo bem equilibrado. Vocês podem notar que o tempo de reverberação do Sabine é um pouquinho maior, mas como a sala é mais morta, a gente tem o Airing como uma estimativa um pouco mais exata, certo? Então, a gente tem esses dois tempos de reverberação aqui e a gente chega muito perto do nosso objetivo com esse tratamento aí equilibrado, usando materiais diferentes para tratar a nossa sala, tá? Do lado direito, a gente tem o mesmo cálculo do tempo de reverberação, só que agora sem considerar a absorção do ar. E aí vocês podem notar, né, que cresce um pouquinho em baixa frequência o tempo de reverberação e em alta frequência cresce bastante, porque em alta frequência a absorção do ar começa a ser mais dominante. Então vocês percebem que o erro aqui de não considerar a absorção do ar ele é bastante significativo ali a partir de 2K, né? Começa a ficar bem significativo o aumento, e aí para 8K seria maior ainda, porque a absorção do ar seria maior ainda, como a gente viu nas aulas passadas. Então é muito importante também incluir os efeitos de absorção do ar, mesmo num volume relativamente pequeno, como é o caso dessa sala. Em volumes maiores, esse efeito é maior ainda, tá? Então incluam sempre a absorção do ar. Eu coloquei esse resultado só para vocês verem exatamente o efeito, né, da absorção do ar no cálculo final do tempo de reverberação. Então, lições importantes. É importante equilibrar o tratamento acústico, como a gente vem falando desde o começo do curso, né? Usem materiais com diferentes características para você chegar num tempo de reverberação e em parâmetros objetivos equilibrados na frequência. Não adianta usar um material só, você tem que buscar um pouco mais. E o que vocês viram que é um processo um pouco interativo, né? A gente não fez o processo de tentativa e erro aqui que normalmente é feito num projeto para acertar e para ajeitar os detalhes ali, de acertar direitinho a absorção, mas é um processo interativo em que a gente precisa fazer alguma tentativa e erro, a gente precisa usar materiais diferentes, certo? E acertando as áreas e lidar um pouco com materiais que tenham características diferentes de absorção na frequência. Mas por outro lado, embora a gente precise usar esses materiais, eu não usei um volume grande de materiais para obter sucesso, né? Eu usei um difusor, dois materiais porosos e para esse caso já fui capaz de chegar num tratamento relativamente adequado, certo? Então, o processo projetual, talvez numa sala mais complicada, como uma sala de concertos, obviamente vai ser mais complicado, vai exigir um pouco mais do projetista. Mas o processo, para uma sala mais simples, não é tão difícil lidar com materiais com características diferentes, certo? Então, isso encerra esse capítulo, né?
e no próximo capítulo a gente vai trabalhar agora com outros parâmetros acústicos e com a medição da resposta ao impulso dentro da sala. Beleza? Até mais!